Pessoal, nesse exercício, ele sugere uma ampliação dessa figura. Então, nós temos uma casa desenhada aqui e o exercício sugere que façamos uma ampliação dela. Bom, como fazer essa ampliação? Primeiro, eu preciso considerar algumas medidas aqui. Eu não tenho a medida e eu vou considerar que cada quadradinho desse, para fazer mais sentido o nosso cálculo, eu vou dizer que cada quadradinho desse tem uma medida 2. Então, tem 2 aqui e 2 aqui. Como é quadrado, todos os lados então são iguais. Quadrado tem os 4 lados iguais. Bom, se tem cada quadradinho é 2, significa que esse pedaço aqui da casa vai medir 4, né? Porque são 2 quadradinhos, 2 aqui, 2 aqui, 4. Essa outra parte da casa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vai dar 12, né? Mas eu vou considerar alguns detalhes. Eu vou separar aqui, ó. Eu vou fazer um risco aqui. Essa é como se fosse a frente da casinha, para ficar mais bonitinha essa casinha aqui. Essa é a frente da casinha. Aqui é a lateral dela. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Se tem 4 quadradinhos e cada quadradinho mede 2, aqui eu tenho um total de 8. E aqui tem 2, cada um mede 2, aqui tem 4. Eu só separei essa frente da casinha para dizer que é uma lateral. Aqui em cima tem 1, 2, 3, 4. Então, aqui em cima tem que medir quanto? 8. Agora eu tenho um problema aqui, essas laterais, ó. As laterais é a diagonal do quadrado, e a diagonal do quadrado não é 2. Para descobrir a diagonal do quadrado, eu posso, por exemplo, usar o teorema de Pitágoras, né? Tem vídeo gravado sobre o teorema de Pitágoras, nós já estudamos isso. Como que eu calculo a diagonal? Eu vou separar um quadradinho aqui, ó. Vou pegar um quadradinho aqui. Eu estou buscando essa diagonal aqui, ó. Se eu separar isso aqui, eu estou, então, com um triângulo retângulo. E eu quero esse lado, que é o que a gente chama de hipotenusa. Então, a fórmula do teorema de Pitágoras, ele fala assim, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Ou seja, essa parte de baixo eu sei que é 2. Essa parte aqui eu sei que é 2, que são as duas laterais do quadrado. O que eu não sei é essa daqui. Essa aqui é o que eu estou chamando de h. Então, h ao quadrado é igual, só fazer um risquinho aqui para não misturar os cálculos. H ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, esse aqui de baixo ao quadrado, mais esse outro lado aqui ao quadrado. Por que isso? Porque é a soma dos dois lados dos dois catetos elevado ao quadrado. Essa informação cateto, quando se estuda trigonometria, fica mais fácil de entender isso. Mas a hipotenusa elevada ao quadrado é a soma dos dois lados do triângulo, dos outros dois lados do triângulo retângulo, também elevados ao quadrado. Então, resolvendo isso, eu tenho a hipotenusa elevada ao quadrado é igual. 2 ao quadrado é 4, mais 2 ao quadrado é 4. Hipotenusa elevada ao quadrado é igual. 4 mais 4, 8. Hipotenusa é igual raiz quadrada de 8. Por que eu pus raiz quadrada de 8 aqui? Eu pus a raiz para eliminar esse expoente. Quando eu ponho a raiz aqui, eu elimino esse expoente aqui, ó. Agora, como eu vou saber qual é a raiz quadrada de 8, para saber qual é essa diagonal, que será essas medidas que ainda me faltam aqui? Bom, eu posso fazer isso por uma aproximação, né? É claro que você vai me falar assim, eu também posso fazer isso na calculadora. Claro que pode, mas se eu precisar fazer por aproximação, né? Eu vou mostrar para vocês na calculadora, para vocês terem uma ideia. Se eu colocar a raiz de 8, me dá uma dízima, 2,8284. Vamos considerar um número só depois da vírgula, para servir de exemplo para a gente. Como que eu vou calcular isso aqui? Olha,
A raiz quadrada de 8, se eu pensar nos quadrados perfeitos, o 4, ele tem uma raiz quadrada? Ele tem. Se eu fizer, por exemplo, 2 e elevar ao quadrado, dá 4. Se eu fizer 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, dá 9. Olha, tem algum número aqui que vai dar 8? 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado, né? Na verdade aqui 3 ao quadrado, dá 9. O 8 ele está aqui no meio, então o número que eu estou procurando ele está entre 2 e 3. Ele pode ser então 2,1, ele pode ser 2,2, 2,3, assim por diante. Quando você está fazendo por aproximação, eu posso, por exemplo, tentar um valor médio aqui. Como que eu faria isso? Se eu fizer assim, ó, eu vou considerar então que é 2,5, 2,5, já que é um número que está entre 2 e 3. Se eu achar que é o 2,5, eu vou ter que calcular 2,5 vezes 2,5. Né? Se aqui é 2 ao quadrado, eu teria 2,5 ao quadrado, multiplicando ele dessa forma. Aí eu faço essa multiplicaçãozinha, ó. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 2 é 10, com 2 que subiu é 12. Sinal de mais aqui. 2 vezes 5 é 10, sobe 1 agora. 2 vezes 2 é 4, com 1 que subiu é 5. Vamos somar isso aqui para ver quanto dá? Aqui dá 5. Aqui dá 2. E aqui dá 6. 1, 2, antes das vírgulas. 1, 2, vírgula. Está aqui. Deu 6,25. Então é pouco. Né? Eu não estou procurando algo entre 6 e 7. Eu quero 8. Então eu tenho que aumentar. Eu vou tentar, então, para um número maior, vou tentar 2,8. O que vai acontecer aqui? 2,8 ao quadrado é 2,8 vezes 2,8. E aí eu vou fazer aqui, 8 vezes 8 é 64. 8 vezes 2 dá 16. Com 6 que subiu, eu vou ter 22 aqui. Mais 2 vezes 8 é 16, sobe 1. 2 vezes 2 é 4, com 1 que subiu, 5. Agora eu vou somar. Aqui dá 4, 6 com 2, aqui dá 8. 5 com 2, aqui dá 7. 1, 2, vírgula, 1, 2, vírgula. Olha, 7,84. Chegou no 8? Não. Eu posso aproximar esse valor. Se eu fizer 2,9 vezes 2,9, vai passar, porque 2,9 vezes 2,9 vai me dar 8,41. Não pode passar. Então, eu poderia aproximar isso daqui, acrescentando mais uma casa decimal. Mas, como nós vamos considerar apenas uma casa aqui, só para usar no nosso exemplo, então eu vou considerar que a diagonal é o 2,8. Ou seja, essa diagonal é aproximadamente 2,8, tá? Só para a gente usar no nosso exemplo. Na ampliação, nós vamos dobrar o tamanho dessa casinha. Se eu vou dobrar o tamanho dela, aqui eu tenho quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou vir aqui, venho para esse lado, ó. Deixa eu pegar até um pincel para fazer de um tamanho maior aqui. Então, eu venho assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho que dobrar. 6, 7, 8, 9, 10. Vou usar aqui, ó. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou dobrando para 12, tá ali. Agora, essa altura aqui, ó, eu tenho que ter, se eu tenho aqui 2, né, que me deu 4 metros aqui, eu vou ter que colocar aqui o dobro, né? Então, olha o que nós fizemos. Vamos de novo na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Eu quero dobrar, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui eu tenho 1, 2 quadradinhos, eu vou ter que colocar 4 aqui. Então, ó, 1, 2,
3, 4. Aqui, nessa lateral aqui, ó, eu tenho novamente, ó, 1, 2, 3, 4, até a ponta do telhado aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu vou ter 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Considerando aí, né, que é uma reta, porque eu não tenho régua. Aqui eu tenho o quê? Ó? 1, 2, então tem que ter 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá aqui. Aí, contando, aqui eu vou fechar, né, a lateral da casa. Tá aqui, né, fechadinho aqui. Aqui eu tenho 1, 2 e começa a subir o telhado. Então eu tenho que contar assim, ó. 1, 2, 3, 4 e o telhado sobe. Então o telhado sobe a partir desse ponto e essa é a parte que nós fechamos a frente da casinha. Tá aqui. Bom, agora esse 2,8, que é a diagonal, ela pega uma diagonal aqui. Então eu tenho que pegar quantas? Duas na minha figura, ó. Uma diagonal, duas diagonais. Tá aqui, ó. E agora eu tenho que contar 1, 2, 3, 4 para lá. Então eu venho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, continuando. 5, 6, 7, 8. Porque eu dobrei. Essa diagonal, ó, onde era uma diagonal, vão ser duas diagonais. Ó. Uma diagonal, duas diagonais. E uma diagonal descendo, dobrando, serão duas. Ó. 1, 2. E está feita a ampliação da casinha, né? As novas medidas que eu tenho, então, já que eu dobrei o tamanho da casinha, aqui, onde era 8, 2 vezes 8, 16. Onde era 4, 2 vezes 4, aqui agora é 8. Aqui, era 8, passou a ser 16, né? Igual de baixo. Aqui em cima, que era 8 também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, passou a ser 16 aqui. Essa altura, que era 4, passou a ser, aqui é 8, aqui também é 8, porque dobrou. E onde era 2,8, aproximadamente 2,8, eu vou multiplicar por 2, que vai me dar, os aproximados também, 5,6, que é essa diagonal aqui, que foi dobrada também. O mesmo acontece com essas outras duas. Está feito aí a ampliação da casa. Nesse caso, você fazendo no seu caderno com uma régua, você pode aumentar ela 3 vezes. Com o mesmo processo, você pode diminuir o tamanho da casinha. Então, você consegue aí, e não só uma casinha, qualquer desenho ampliar ou reduzir na malha quadriculada.